Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 13 de 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Ontem nós vimos, que Davi chorou a morte do filho com Betseba, Ele cometeu aquele ato horroroso com Betseba e com Urias. Foi amaldiçoado, por Deus através do profeta Natã. E como eu disse, a partir do capítulo 11 começou a decadência do reinado de Davi, um reinado de tantas glórias, tantas vitórias, A partir dali começou a tragédia dele, Tudo quanto é... Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Faz um barulho aí, Tudo quanto é coisa horrível vai acontecer na descendência dele. Já começou acontecendo, o filho do Estupro, eu acho que não pode falar essa palavra aqui, O filho do Estupro que ele fez com a Betseba, morreu, e aí ele teve Salomão, no capítulo de ontem, que vai ser o grande Salomão que a gente conhece. E hoje é uma história horrorosa, que nós vamos ler também. É grande, tem 38 versículos. Grande não, médio, mas vamos lá. Absalão, filho de Davi. Absalão, dizem que ele era muito bonito. Desculpa, dizem que Absalão era um homem lindo. O mais bonito filho de Davi. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita mesmo. E ela se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amon, apaixonou-se por ela. Olha que loucura. Um outro irmão, meio irmão, apaixonou-se por Tamar, meia irmã dele, filho de outra mãe, apaixonou-se por Tamar. Ele estava tão apaixonado, tão doido, que ele até ficou doente, de tão apaixonado que ele estava. Amon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, primo, Primo dele. Jonadab era primo de Amon. Jonadab disse a Amon. Jonadab era maquiavélico, assim, um primo, aqueles primos do mal, Todo mundo tem um. Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por que você está assim. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, disse Amon. Então Jonadab disse, finge que está doente e vai se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele, por favor, deixe que minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva a comida. Olha que loucura. Então Jonadab falou assim, arma um plano para que ela venha no seu quarto te dar de comer. Fala com seu pai que você está muito doente e a Tamar vem te dar comida. E Amon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amon disse, por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui, onde eu possa vê-la e que ela mesma sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de Amon e prepare comida para ele. Davi totalmente distraído, Davi não está percebendo. Por que Davi é assim, Amon era o primogênito dele. Amon era o primeiro filho, era o herdeiro do trono. Então ele tinha um apego especial pelo primogênito, Ele que ia herdar o trono. Assim que Davi morresse, Amon ia ser o rei, Naquela época o primogênito eram pessoas muito importantes, eram especiais. E ele ia herdar, o trono. Então eu acho que ele já era meio encantadinho com Amon, assim, sei lá. Daí ele pediu, não percebeu, não se tocou que era uma falsidade, que era mentira ali.
Ele estava muito apaixonado por Tamar. Tantas mulheres, né, disponíveis naquela época, era bem mais do que agora, né? Qualquer mulher era disponível para eles, em qualquer lugar eles podiam pegar, né? Mais do que hoje. E ele foi se encantar com a irmã dele, com a meia-irmã. Aí ele pediu, Davi mandou buscar a menina lá, tadinha da menina, lá no palácio. Isso já vai dando raiva na gente, né? Mas vamos continuar aqui porque eles estão em outra era, em outro momento. A gente não tem nada a ver com a gente. A gente fica com raiva porque a gente se coloca no local, né? A gente acha que é igual a gente aqui. Não tem nada a ver com a gente. Era outro momento. Eles nem sonham com a liberdade que a gente tem agora, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Vá à casa de Amon e prepare bolo para ele. Ela foi e o encontrou na cama, de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então, enquanto ela estava cozinhando, ele estava olhando para ela. Imagina o fetiche desse homem. Então, assou os bolos, os tirou da forma para Amon comer. Mas ele não quis comer os bolos. E ele disse: mande todo mundo sair. E todos saíram. E Amon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Lembra que eu falei que não queria comer, agora quer comer? Ela foi, encontrou na cama, então assou o bolo, tirou da forma para Amon comer. Mas ele não quis. E disse: ele não quis e disse para todo mundo sair. Perto de todo mundo, ele não quis comer os bolos. Daí ele mandou todo mundo sair do quarto, lá do local da casa. Quando todo mundo saiu da casa, os empregados provavelmente, ele mandou ela levar o bolo lá no quarto dele. Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele, tadinha, inocente, né? Uma menina virgem, uma princesa pura, né? Quando ela os ofereceu a Amon, ele agarrou ela e puxou ela, provavelmente à força, né? Com brutalidade, e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ai, que nojo, incesto. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Por que ela falou em Israel? Porque nas cidades ao redor, lá na Filisteia, naqueles lugares ao redor, eles faziam. Era tudo liberado, não tinha regras, não tinha doutrinas, não tinha leis. Era tudo a perversidade, comia solto ali. Por isso que Israel era um povo separado, era um povo que tinha leis, que tinha as regras, que tinha ordem. Deus dava as ordens, dava tudo certinho para eles. Eles eram um povo separado por causa disso. Eles tinham só um Deus, eles não matavam, não adulteravam, tem os 10 mandamentos. Tudo deles era muito diferente, era muito restrito, era um povo exclusivo, era um povo diferente. Aí ela falou aqui, ó, não se faz isso em Israel, ela fala. Não se faz uma coisa dessa em Israel, não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei e eu estou certa de que ele me dará para você. A Tamar ainda tentou dar uma ludibriada e tentar escapar desse estu, né? Isso aqui é um estu, gente, horrível. Mas Amon não quis ouvir o que Tamar dizia. Ele estava cego de tara, né? Isso aqui é uma tara. E como ele era mais forte, como sempre, né? Até os dias de hoje nós vemos essas bizarrices, esses absurdos, essas coisas que eu não tenho nem palavra, gente. E como ele era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Ele estuprou ela. Né? Ele estuprou ela à força. Imagine a dor, o desespero, a agonia, envolvida ainda com todas as regras que ela ouviu desde pequena, né? Que ela sabia que não podia, que o povo de Israel não fazia aquilo. Era errado, ela estava sendo guardada, ela era uma princesa, ela estava sendo bem cuidada, ela era filha do rei, ela era uma menina
amada, querida, né? E de repente o próprio irmão... Ai. Por isso que dizem, né, as estatísticas que mais de 70%, gente, mais de 70% é cometido com pessoas da própria casa. Não só mulheres, tá? Às vezes a gente fica aí, principalmente as feministas, né, falam só de mulheres, não. Essa semana, eu vou abrir um adendo rapidinho aqui, foi julgado, né, um caso aqui em Porto Alegre, na região sul aqui do Brasil, de um tio policial que estuprou o sobrinho de 12 anos e depois ele matou o menino, né, com um tiro, e falou que o menino se suicidou, se desviveu, igual falou outro, né? Se desviveu e a mãe não aceitou aquilo e a mãe correu atrás e conseguiu condenar. 46 anos ele foi condenado depois de 9 anos, foi em 2016 isso. 9 anos de luta dessa mãe, a gente presenciando, sabe, acompanhando esse caso. Foi aqui na Zona Sul, mas com muitos erros da justiça, como sempre, a justiça sempre defende o bandido, né, gente? A gente sabe disso, né? Ele tá morando no Rio de Janeiro, foi recebido, ai, dá uma raiva até de falar disso, gente. Foi ouvido, né, no tribunal, foi ouvida a sentença dele lá do Rio de Janeiro por webcam. Ele lá no Rio de Janeiro, na casa dele, tranquilo, nenhum dia ficou preso, ficou sempre solto, assistindo tudo isso, assim, solto, a mãe desesperada, correndo atrás, pedindo justiça o tempo todo. Ele ouviu a sentença, 46 anos de prisão e fugiu. É assim, fugiu. Tá foragido. Pelo menos até ontem, quando eu ouvi, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Ele fugiu. E é isso. Foi sentenciado, mas também ele estava de webcam, não tinha um policial na porta, não tinha nada. A justiça já sabia que ele seria condenado, mas não mandou ele vir, que ele falou que ele estava com medo de chegar aqui no aeroporto, no Salgado Filho de Porto Alegre. E ficou por isso mesmo, ele foi sentenciado e fugiu. Até o dia de hoje, né, gente, que eu tô gravando esse vídeo, ele estava foragido. Enfim, foi um rapazinho, um menino lindo, maravilhoso, feliz, que ele estuprou e depois ele matou e falou que ele tinha se suicidado. Então essas coisas horríveis, terríveis que aconteceram com Tamara aqui há séculos e séculos atrás, e séculos e séculos e séculos antes de Cristo, isso aqui que a gente está lendo, sempre aconteceram com homens e com mulheres, infelizmente, com gente da própria família. Por isso que eu não deixo meus filhos dormir nem na casa do vizinho aqui do lado. Não deixo de jeito nenhum. Não existe possibilidade. Enquanto eu viver, eles não vão. Depois que eles forem grandes, aí eles cuidam da vida deles. Mas enquanto eu viver, não vai acontecer isso. Pode chorar à vontade, que eu não tô nem aí. Mas a mão não quis ouvir e teve relações com ela. Depois, na mesma hora que ele teve relações, depois que ele machucou ela toda, que ele fez tudo aquilo, machucou a alma dela em primeiro lugar. Depois o corpo dela todo machucado. Depois ele teve nojo dela. E ele a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Ele a odiou mais do que ele tinha amado. Ele estava fissurado nela, fissurado. Depois que ele estuou ela, ele odiou ainda mais. Ele tomou nojo dela. Então ele disse: saia daqui. E Tamar respondeu: não, meu irmão. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Ela toda ensanguentada, toda machucada. Mas Amon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tira essa mulher daqui da minha frente. Ponha para fora e feche a porta. Ele jogou ela fora, toda ensanguentada, toda rasgada, toda machucada. Envergonhou a irmã ainda. Imagina a humilhação dessa menina. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa de que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. Ai, tadinha, gente. Ai, meu Deus. O seu irmão Absalão perguntou: Amon fez mal a você? Absalão viu-a. Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Absalão ainda tentou ajudá-lo. Não leve isso muito a sério. Impossível, né?
Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Absalão, nem sei o que falar. Absalão tentou encobrir, né, aquilo ali, pegou, ele é meu irmão, ele vai ser o rei, né? Pegou ela, levou ela para casa dele, tentou encobertar aquilo ali, né? Mas dia a dia, Tamar ali se sentindo um lixo, não tem outra palavra, se sentindo um lixo orgânico, né, que não serve para nada, se sentindo um lixo orgânico, não dá nem para ser reciclado. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ele ficou furioso. Davi que estava sonsando quando mandou Tamar ir lá na casa do Amon solteiro, totalmente desligado, totalmente distraído, totalmente perdido, desde que ele estua a Betseba, né? Desde que ele estua a Betseba, que ele vem caindo. Ele vem numa onda assim, ó, caindo. E ele foi amaldiçoado, né? Depois que ele fez isso, o profeta Natan falou: você vai ser amaldiçoado e todos os seus filhos vão ter morte violenta, tudo quanto é coisa desgramada vai acontecer com sua descendência. Ele ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amon. Absalão ficou quieto também, ó. Mas ficou com ódio dele, porque ele havia forçado a sua irmã Tamar, porque ele havia, né, a sua irmã Tamar. Ele ficou com ódio, mas ele Absalão guardou no coração aquela raiva. 2 anos depois, olha bem, Davi não falou nada, ele ficou furioso, mas não falou nada, nem Absalão, ninguém falou nada, não aconteceu nada com Amon. Tá igual o caso que eu contei aqui agora, daquele tio que fez aquilo com aquele gurizinho ali. Que Deus vai fazer justiça. No céu terá justiça. No céu não. Na vida pós-morte terá justiça. Aqui não teremos, que ele fugiu, mas no céu teremos. Aqui também. O que aconteceu? Não aconteceu nada com Amon. Nada. A menina tá lá, triste, entristecida, destruída, um lixo, acabada, né? Destruída totalmente, escondida na casa de Absalão. O pai dela não fez nada, Davi não fez nada. Por que Davi não fez nada? Porque Davi viu o espelho. Davi viu o espelho, gente. Tudo que Davi fez com Betseba, a Amon fez pior. Sabe por que fez pior? Porque fez com a irmã. Amon se fingiu de doente, pegou o primo dele, que deu a ideia, se fingiu de doente e estua a irmã. Davi, ao invés de ir para a guerra, ao invés de trabalhar, ficou à toa lá no terraço, viu a Betseba, chamou ela e estuou ela. Perdeu o filho e acabou com a descendência dele, com esse pecado, ele destruiu a descendência dele. Isso aqui tudo é consequência da desgrama que Davi fez lá. O profeta Natan falou para ele. Por isso Davi não fez nada. Davi se viu em Amon. Davi viu o que ele fez e o que Amon fez. Uma crueldade com Tamar, né? Tamar ficou ali no meio, ó, igual uma bola de ping-pong, ninguém defendendo ela e ela ali só remoendo a dor. Absalão não fez nada, mas ele guardou. 2 anos depois, 2 anos Tamar sofrendo calada. Ninguém ajudou Tamar, ela ficou lá sofrendo sozinha. Absalão estava cortando a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem lá. Ele fez uma festa. Ele foi falar com o rei Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas e gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. E Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daria muito trabalho para você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. E lhe disse que poderia ir embora. Espera um pouquinho. Mas o rei não quis ir e disse que poderia ir embora. Davi esquisito. E também Davi já tá velho, né? Velho não gosta de sair muito, né, gente? É verdade isso aqui. Ah, não, meu filho, não vou não. Um monte de gente, esse monte de filho. Davi teria quantos filhos aqui? Uns 50 já? Ele tá mandando chamar todo mundo. Ah, não vou não. Não vou não. Pode ir embora, não vou não. Eu acho que é assim. Mas Absalão disse: está bem. Então deixe que pelo menos o meu irmão Amon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei.
Mas Absalão continuou a insistir até que por fim Davi deixou que Amon e todos os seus outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados: preste atenção em Amon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Então Absalão, ele vendo dia a dia Tamar definhando, destruída, ali ele não se conformou. Porque ele sabia que Davi já estava velho, daqui a pouco Davi ia morrer e Amon ia ser rei, um rei desgramado, um rei ruim, um rei sem nem pingo de hombridade. E ele não aceitaria aquilo. Absalão não ia deixar aquilo certo. E também já estavam todos embaixo de uma maldição hereditária que Davi fez lá com Betseba e foi amaldiçoado por Natã lá, né? É uma maldição hereditária isso aqui. Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito mesmo, mas nessa época aqui Jesus não tinha vindo ainda, então aqui ainda existia. na minha concepção, né, gente? Isso aqui é toque de Klein. Cada um acredita no que quiser aí. E ele mandou matar. 2 anos depois, os empregados mataram Amon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram as suas mulas e fugiram, ficaram com medo, né? Os empregados mataram Amon, como Absalão havia mandado, então todos os outros filhos montaram e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia: Absalão matou todos os seus filhos e não escapou nenhum. Olha como que a fofoca corre. A fofoca é triste, gente, olha isso. Todos os seus filhos. Imagina o desespero de Davi. Uma vez, deixa eu ver se dá para falar. Nossa, já tá 21 minutos, gente. Ai, meu Deus. Uma vez falaram, vou falar rapidinho. Uma vez falaram com a minha mãe que eu e minhas 2 irmãs tínhamos morrido num acidente de carro. Minha mãe quase morreu, gente. Foi horrível. Quase que minha mãe morre. Só de ouvir um negócio desse. Passaram um trote idiota pra ela, uma coisa absurda. Até hoje a gente não sabe quem fez isso. Só sei que minha mãe quase morreu com uma história dessa. Outro dia eu conto essa história pra vocês. Mas eu lembrei disso agora. Falaram com Davi que todos os seus filhos tinham morrido. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão. E todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amon morreu. Jonadab é aquele que deu a ideia para estuprar Taná. Não esqueci dele, não. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amon forçou a sua irmã Tamar. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Amon foi morto. Jonadab era esperto, tá vendo como que ele é gatuno? Ele já sacou. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo o monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo o monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: São seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei na cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amon. Ele amava, né, o primogênito, bem parecidinho com ele. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amon. Davi é bem louco. Davi amava também, né? Filho é filho, né? Gente, o filho pode ter o defeito que for. Os pais amam, principalmente a mãe. Se bem que pai e mãe verdadeiro, que ama mesmo, ama de qualquer jeito. Se fosse assim, não ia aquela fila enorme nos presídios. Você já viu no presídio? Fica uma fila enorme lá de gente para visitar aquele monte de bandido que tem lá. Então é assim. E é isso. Gente, beijão que já tá passando da hora. Beijão. Até amanhã.